sionista. Quando se fala em esquerda sionista, o que isso significa? Eu jamais falo em sionismo de esquerda. Eu acho que o sionismo de esquerda é um oxímoro. Faz tanto sentido quanto a gente falar em racismo de esquerda. Não é? Mas existe uma esquerda sionista, ou seja, um setor do sionismo que se entende de esquerda. Então, o sionismo ele teve dois grandes ramos na sua história. Aquilo que era chamado de sionismo socialista, o sionismo trabalhista, que é o setor que comanda a fundação do Estado de Israel, cujos líderes mais conhecidos são Ben-Gurion, o primeiro-ministro de Israel, Golda Meir, Yitzhak Rabin, Shimon Peres, né? Os líderes mais conhecidos, que eram todos do Partido Trabalhista, do Avodá, do Partido do Mapai, antes, depois Avodá, que era o Partido Trabalhista, que tinham vínculos com o socialismo reformista da Segunda Internacional. Esse setor do sionismo, ele propunha uma estratégia paulatina de construção do Estado judaico, uma estratégia paulatina de colonização da Palestina, e propunham que para os judeus, para esse Estado judeu, para essa futura nação judaica, porque era assim que o sionismo propunha, um Estado étnico, racial, houvesse o chamado Estado de bem-estar social que a social-democracia propugnava na Europa. Então, era um Estado de bem-estar social para os judeus, não para os palestinos, só para os judeus. Havia um outro setor do sionismo que era conhecido como o sionismo revisionista. Revisionista porque era um setor que propunha o retorno do sionismo à letra estrita dos textos do fundador do movimento, que foi Theodor Herzl, um jornalista austro-húngaro, nascido em Budapeste, né, porque Budapeste fazia parte do Império Austro-Húngaro. Theodor Herzl escreve O Estado Judeu e é o livro matricial do sionismo. Esse revisionismo sionista é a origem do Likud, do atual partido de Benjamin Netanyahu. Esse revisionismo sionista, ele propunha uma estratégia frontal de colonização da Palestina, com a expulsão dos árabes palestinos de toda a Palestina histórica, a construção do Estado de Israel por meios militares em toda a área que um dia foram as terras bíblicas de Israel, a chamada Grande Israel, e não tinha vínculos com o socialismo reformista, tinha vínculo com as grandes corporações capitalistas controladas pelas frações judaicas da burguesia. Né? Então, esse era o confronto entre a esquerda sionista e a direita sionista. Mas ambos setores tinham total alinhamento naquilo que então era chamado do consenso ideológico do sionismo. O que é o consenso ideológico do sionismo? Duas questões. A existência do Estado judeu, de um Estado racial, e o segundo, que esse Estado judeu ocorresse pela ocupação da Palestina. Então, os dois princípios, um de caráter racista e outro de caráter colonial, esses dois princípios eram comungados por todos os setores do sionismo. O que eles diferiam? Diferiam principalmente na estratégia de construção do Estado judeu e de colonização da Palestina, uma estratégia mais moderada, no caso do sionismo trabalhista, uma estratégia mais radical, no caso do sionismo revisionista, e diferiam sobre o modelo de sociedade que Israel deveria ter para os judeus. No caso do sionismo trabalhista, deveria ser um modelo de Estado de bem-estar social, e no caso do revisionismo sionista, era um modelo liberal clássico. Agora, pelo que você fala da repetição do espectro partidário aqui no Brasil, a Conib, tudo é tudo Likud. Tudo Likud. Atenção, pode ser que nem todos os diretores da Conib sejam do Likud, mas o que acontece? Toda vez que há uma confrontação que envolve Israel, o que pesa para valer é o consenso ideológico, a defesa do Estado de Israel e da ocupação colonial da Palestina. Aí todos os gatos são pardos. O Breno, eu vi um artigo do Lotenberg
num dos jornalões aí, não tem visão estratégica nenhuma, não tem, ele não apresenta a menor solidariedade com as vítimas palestinas. Isso aí é um estímulo ao antissemitismo aí na veia, na veia. Esse pessoal não pensa estrategicamente assim na imagem do judeu que não tem o serviço de segurança que eles têm, pô. Eu acho que esse é o problema histórico de todos os estados coloniais, né? Porque os estados coloniais, eles operam pela coerção, eles não têm como operar pelo consenso. Os estados democráticos burgueses tradicionais, os estados democráticos liberais, eles conseguem produzir algum grau de consenso porque uma parte da classe trabalhadora pode ser convencida que o capitalismo é uma boa, não é? Que pelo esforço próprio, pela educação, você vai ascender socialmente. Uma parte importante da sociedade acredita nisso nos estados democráticos liberais e, portanto, os meios coercitivos podem não ser os dominantes. Os meios de consenso, de convencimento, podem dominar. Nos estados coloniais, isso é praticamente impossível, porque como é que você vai convencer um povo de que viver sem direitos, viver colonizado, sem soberania sobre o seu território, é uma boa? É impossível isso. Então, os estados coloniais, eles são de extrema violência pela sua própria natureza. Há uma definição que eu ouvi outro dia que é interessante. Israel é uma democracia para os judeus e é judeu para os árabes. Tá. Né? Então, a mesma coisa aconteceu com a África do Sul. A África do Sul tinha uma relação colonial com os negros. A África do Sul era um paraíso para os boeres, né? Que falavam o idioma africano e por isso se convencionou chamá-los de afrikaners. Mas, pela sua origem étnica, são boeres, aqueles holandeses que migraram para a África. Era um paraíso, era um paraíso. E era uma ditadura sangrenta contra os negros. Israel é um paraíso, especialmente para os judeus brancos que nem eu, é um paraíso. Eu já tive a oportunidade, uma vez, duas vezes eu fui a Israel por conta de matérias, de reportagens, e Tel Aviv é um paraíso para o judeu. Agora, é um inferno para o povo colonizado, para os palestinos. Né? Então, essa violência é intrínseca, não tem a ver com uma discussão de estratégia. Eles não podem aceitar outra coisa que não a submissão dos palestinos, ou vai por terra o projeto sionista. O projeto sionista jamais foi de deixar existir um Estado palestino. Isso sempre foi a lorota, né? A embromação. Quer dizer que a possibilidade de Estado palestino, como alguns setores vêm acenando aí, é zero, é zero. Se depender do sionismo, zero. Nunca foi, porque tem um clássico discurso do Ben-Gurion, na fundação do Estado de Israel, em que o Ben-Gurion, esse discurso andou sumido por muitos anos, e um importante historiador israelense, anti-sionista, Ilan Pappé, o descobriu há muitos anos atrás. E o Ben-Gurion dizia: aceitemos a partilha de 47. É um primeiro passo no rumo do Estado de Israel em todas as terras de Israel. Porque a miragem estratégica do sionismo é o bíblico Reino Unido de Israel e Judá. O Reino Unido de Israel e Judá, há certas provas arqueológicas da sua existência, ele existiu há 3.000 anos atrás. E ele abarcava não só o que nós conhecemos hoje como Palestina, mas também setores do Líbano, setores da Síria, setores do Egito. Não é? Então, era a chamada Grande Israel. E o sonho do sionismo, o sonho estratégico, é que o Estado de Israel seja a reconstrução do Reino Unido de Israel e Judá. A expressão judeu vem do Reino de Judá. Antes, os judeus eram chamados de hebreus, né? Então, essa é a miragem do sionismo. E essa miragem sempre significou o rechaço à existência do Estado palestino e uma aceitação tática. A aceitação tática, por exemplo, em 47, quando a liderança sionista aceita a partilha de 47, 53% das terras de Israel para a formação do Estado de Israel, 53% da Palestina para a formação do Estado de Israel, 47% para a formação do Estado palestino. Quando a liderança sionista aceita, o aceita taticamente. Eu pego esses 53% agora, me fortaleço, e em seguida eu vou atrás dos outros 47%. E foi o que eles fizeram.
Como os árabes e os palestinos não aceitam a partilha, porque eles eram majoritários por toda a Palestina, por uma decisão da ONU, eles perdem metade da Palestina, eles não aceitam isso. É mais ou menos que nem você tivesse um movimento de imigração de um outro povo para o Brasil e, num determinado momento, os brasileiros perdessem metade do seu território para que esse povo de imigrantes aqui se estabelecesse. Né? Então, os árabes e os palestinos não aceitam a Primeira Guerra Árabe-Israelense. Em 49, no armistício de março, a guerra durou de maio de 48 a março de 49, quando tem o armistício, Israel já tinha 79% da Palestina. Aí passam-se mais 18 anos, em 1967, na Terceira Guerra Árabe-Israelense, mais conhecida como a Guerra dos 6 Dias, Israel conquista 100% da Palestina histórica, como você deve estar lembrado, e alguma coisa a mais, porque conquista também a Península do Sinai, que era do Egito, e as colinas de Golã, que eram da Síria. A Península do Sinai, Israel devolve para o Egito no Acordo de Camp David, que é celebrado em 79, em 82 toda a Península do Sinai já tinha sido devolvida ao Egito. E as colinas de Golã, que eram da Síria, foram anexadas ao Estado de Israel em 1981. E Israel, desde 67, portanto, temos aí 56 anos, Israel controla 100% da Palestina, é um Estado colonial. Então, a lógica do sionismo jamais foi aceitar o Estado palestino. Quando fazem os acordos de Oslo, em 1993, tem 30 anos os acordos de Oslo, havia muita pressão sobre Israel, pressão interna, porque os palestinos tinham organizado a primeira intifada, que foi aquela ampla rebelião dos palestinos entre 1988 e 1992, entre 1987 e 1982, a rebelião... Não, 1988 e 1992, a rebelião conhecida como intifada. Intifada é uma palavra em árabe para rebelião. Pressionado internamente, porque a intifada significou um transtorno no cotidiano da vida israelense, por conta das ações armadas dos grupos insurgentes palestinos, ataques com bombas e assim por diante, e pela pressão externa, porque os Estados Unidos e a Europa queriam que Israel desse algum sinal de que estava disposto a resolver a questão palestina, porque isso era um problema que desgastava os Estados Unidos no momento em que não existia mais a União Soviética, em que os Estados Unidos tinham vencido e esmagado o Iraque na Primeira Guerra no Iraque, né, que é a guerra que foi a resposta pelo fato do Saddam Hussein, então presidente do Iraque, ter atacado e ocupado o Kuwait. Os Estados Unidos haviam conseguido estabelecer boas relações com o mundo árabe, exceção feita ao Iraque e ao Irã, exatamente porque havia defendido o Kuwait. Os Estados Unidos queriam que Israel desse algum sinal de que estava disposto a resolver a questão palestina. E aí Israel, em função dessas duas razões, uma interna e outra externa, Israel aceita os acordos de Oslo, que nunca apontaram efetivamente para a construção de um Estado palestino. Israel comprou tempo. O acordo de Oslo pega os territórios palestinos e divide em 3 áreas. A área A, sob administração civil e militar palestina. A área B, sob administração civil palestina e administração militar israelense. E a área C, sob total controle de Israel, civil e militar. Nos acordos de Oslo, o controle das fontes de água, da energia elétrica, da coleta de impostos, do comércio externo, da moeda. A moeda na autoridade palestina é o shekel, a moeda israelense. A autoridade palestina não tem direito de emitir moeda. E a autoridade palestina não podia ter exército, só podia ter polícia, e a polícia palestina tinha que ter a incumbência de reprimir os grupos insurgentes. Então, os acordos de Oslo criaram 167 enclaves separados territorialmente. Eles não formam um contínuo territorial. Não há contínuo territorial nem entre a Cisjordânia e a faixa de Gaza, e não há contínuo territorial dentro da Cisjordânia. São enclaves territoriais, 167 enclaves. E Israel tinha tomado a Jerusalém, toda Jerusalém, em 67.
Jerusalém Oriental era controlado pela Jordânia, na Guerra dos 6 Dias, Israel toma toda Jerusalém. Dos acordos de Oslo para cá, o que fizeram os governos sionistas? Sejam os mais moderados, sejam os mais radicais, como o do Netanyahu, foram estimulando assentamentos judaicos nos territórios ocupados, nos territórios palestinos ocupados. Foram criados, entre esses enclaves das áreas B e C, daquelas áreas que não eram controladas pela autoridade palestina, foram criados nessas áreas, em Jerusalém Oriental, cerca de 230 assentamentos que hoje têm 700 mil colonos judeus. Loucura, loucura.